Eu sempre fui torcedor, eu sempre adorei futebol, adorei esporte, sempre fez parte da minha vida, do meu dia a dia. Eu aprendi a torcer com meu pai, assistia Fórmula 1 com ele todo domingo, então sempre via. Nossa, eu lembro do Pan-Americano de Panamá. 2007. Eu Porra, chegava da esse aí eu escola, vi queria também. assistir, assim, sabe? Assistia tudo, sempre gostei, sempre foi uma paixão, mas é como uma telespectadora, como uma torcedora. Você tem que estudar muito, entender muito para poder falar sobre isso como repórter, como Com jornalista. certeza. Não é fácil. Então foi difícil para mim no começo, foi bastante difícil. E outra, você chega nos clubes antes era antes da pandemia, né? Isso. Quando eu cheguei. Então é tudo marcadinho. Você chega no horário no Atlético, por exemplo, ó, 3 horas tem o treino. Daí você vai lá e 15 minutos de treino aberto, depois fecha. Você tem que sair. Nesse tempo de 15 minutos você olha, dá uma olhadinha no treino, geralmente é um bobinho, né? É Que aquele eles não, negocinho que é Lógico, lento né? ali para não passar Lógico. muita não vão informação. liberar a informação, aí você dá uma olhada, já grava a passagem, que é quando o repórter aparece, a gente chama de passagem, e já vai para a sala, já daqui a um pouquinho o atleta vem, você tem que fazer as perguntas para ele, Rapidão. depois tira, ele já sai. Então, assim, aí você tem que aproveitar nesse tempo curto o máximo que você pode para conseguir Informação. ir notícia e reportagens para frente, porque não é sempre que os clubes abrem a janela, né? Que a gente Sim. chama. Ah, doideira, E hein? no Coritiba a mesma coisa, mas no Coritiba tinha mais treinos abertos, assim, não tinha muito treino de 15 minutos, mas às vezes tinha os treinos abertos que a gente podia ficar, então não era tão corrido, mas a mesma coisa, você tinha que fazer o máximo, aproveitar o máximo para você ter reportagens ao longo da semana. E isso foi um pouco complicado para mim. Para as transmissões, você tem a última, por conta da pandemia, antigamente tinha dois repórteres quase sempre, né, em todas as transmissões. Por exemplo, eu ia fazer Coritiba e vamos colocar agora na Série B o Botafogo que está na Série B neste momento. Então, antigamente viria um repórter do Rio de Janeiro para cobrir o Botafogo e eu cobriria o Coritiba. Mas, com a pandemia, eu tenho que cobrir o Coritiba e o Botafogo, porque não tem mais essas viagens constantes. Entendi. E aí eu tenho que estudar exatamente todos os jogadores do Botafogo, todos os jogadores do Coritiba, os dois técnicos, estudar tudo, saber tudo, desde onde ele veio, se ele já teve lesão, por onde ele passou, notícias atuais, se tem alguma novidade, tudo. Aí eu sempre ando com meu caderninho. E o meu caso ainda são os 2 dias estudando, assim, dando sempre uma lida, Nossa. atualizando. E Pô, tudo muda. sabe que E eu tudo gosto? muda É isso. na hora. Na verdade, eu fico solta, porque a transmissão tem muitas câmeras. Aí tem esse câmera que fica comigo nas entradas, que a gente faz no pré-jogo, aí dá a informação de um time, dá a informação de outro, aí chama de volta. Depende muito do roteiro para dar informação, depende do que está acontecendo. Aí depois ele sai para o campo e fica no campo e eu fico sentada com o meu microfone. É um microfone que você liga e desliga. Aí quando eu quero entrar, eu chamo o narrador, né? Porque ele também não tá no estádio, é off-tube, então tem um delay para eu não falar em cima dele. Sim. Daí eu chamo o narrador, tipo o Rogério Correia, eu chamo o Rogério. Daí ele me Cara, chama e você tem que esperar também. Você não vai chamar o narrador na hora da cobrança de falta, na hora da cobrança de claro, escanteio, Não. na hora do ataque. E às vezes você chama ele que não tá nessa hora, mas o jogo anda e você tem que falar contigo, Rogério, depois eu concluo, entendeu? Porque senão fica em cima. É tudo, é é uma muito. dança, uma É uma orquestra. dança. É É tipo tudo isso. muito O louco. narrador não gosta que você fale em cima dele. É difícil. Às vezes acontece, não por querer, porque o jogo estava frio e de repente esquenta. Aí o ideal é você devolver para o narrador, mas às vezes não dá nem tempo para você devolver. Então, por isso, quando você está falando, né, tá com a informação no ar, você tem que ficar olhando o jogo. O narrador ele precisa de um ritmo, né, para a Uhum. transmissão. Ele tem que É ter um isso. ritmo. Se você ficar cortando muito ou falando em cima, ele perde esse ritmo, né? E geralmente tem alguns narradores que conversam com a gente antes, e aí, o que tem de informação legal, assim? Aí você já passa a informação que você tem, daí ele, no meio da transmissão mesmo, ele te chama para você dar a informação. Desde que a gente entra no ar, no pré-jogo, você fica 100% focada, concentrada. É sempre assim. Mas eu adoro. Dá muito trabalho, mas é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, Estresse transmissão de também deve dar, né? futebol.